Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos que acompanham carinhosamente o Cafeína. E hoje vamos falar da ação que vem liderando os ganhos dentro do Ibovespa neste ano. Estou falando dela, da Cielo, a operadora das maquininhas de cartão. Você sabe qual era a valorização desse papel até a primeira semana de novembro, meu querido Doni? Seja bem-vindo! Salve, pessoal! Pois é, Sammy Boy, o papel tava com uma alta acumulada de mais de 150% só nesse ano. Que cacetada, hein? E claro que isso faz saltar os olhos dos investidores e do mercado. Tanto que o Goldman Sachs mudou a sua recomendação de venda para neutra para os papéis Cielo3. O preço-alvo também aumentou de 4,80 para 5,70. E analisando os pares da Cielo, o valuation da companhia é o mais descontado. O múltiplo preço sobre o lucro, que muitos analistas gostam de usar como parâmetro, é de 8,8 vezes para 2023. Já seus concorrentes negociam a múltiplos médios de 18,4 vezes. Isso não sou eu que estou falando, e sim os analistas do Goldman. Mas a questão que vem pegando é o setor em que essas empresas atuam. A indústria de pagamentos segue com muita pressão competitiva e a Cielo deve continuar perdendo participação de mercado, apesar de poder vir a ter alguma estabilidade daqui a um tempo. Como tivemos um cenário consecutivo de deflação, se ele se mantiver, isso pode ser negativo para os negócios da Cielo. É que uma inflação negativa diminui o volume total de transações. Somado a isso, como tem muito cartão de crédito no mercado, o crescimento na base de clientes acaba ficando cada vez mais difícil. Como contrapartida, mesmo com o endividamento das pessoas alto, um recuo na taxa de juros pode vir a impulsionar maiores gastos pelos consumidores. E esse recuo na taxa dos juros tende a reduzir os gastos da Cielo com seu endividamento, além de tirar, pelo menos um pouco, qualquer pressão sobre o retorno do capital dos acionistas. É que a companhia oferece mais risco do que os títulos públicos, do governo, e por isso ela paga, Doni, mais que a taxa básica de juros. É o famoso binômio risco e retorno. Analistas do Goldman Sachs aumentaram as estimativas do lucro líquido da Cielo nesse ano em 5%, o que equivale a 1 bilhão e 400 milhões de reais. E isso foi porque os resultados da operadora referentes ao terceiro TRI vieram melhores do que o esperado. Esse foi o 5º trimestre consecutivo com crescimento na base anual. E por causa disso, é aguardado um lucro 11% maior para 2023 e 15% maior para 2024. A redução de custos na casa de R$500 bilhão também foi mencionada por analistas para justificar essa expectativa de maiores lucros. Para a gente não falar uma sopa de números, vamos aos destaques do último balanço. A Cielo teve um lucro líquido recorrente de 422 milhões de reais, o que representa um avanço de 99% em relação ao mesmo período do ano passado. Teve também o pagamento de 148,8 milhões em juros sobre o capital próprio, uma espécie de proventos ou dividendos que voltam aos acionistas, isso distribuídos antes da apuração do lucro. E o volume total de pagamentos, que é uma métrica importante, teve alta de 23,1% na comparação com o ano anterior. O valor, Doni, foi de 221 bilhões de reais. Esse resultado demonstra que a Cielo segue rumo a uma operação mais sadia e sustentável. E quando a gente analisa suas principais concorrentes listadas nas bolsas americanas, como Stone e PagSeguro, essas estão passando por maus bocados. A inflação e a alta dos juros nos Estados Unidos penalizam os papéis, assim como vem acontecendo com as empresas de tecnologia. No acumulado do ano, os BDRs Stock 31 da Stone estão caindo 50% e os BDRs PagS 34 da PagSeguro estão caindo 55%. Antes de continuar o programa, Doni, temos que pedir o seguinte: muita gente gosta do Cafeína, vem falar comigo na rua, assiste o Cafeína, mas não se inscreve no canal, no Invest News. E eu queria pedir isso para você que gosta de nós fazer essa duplinha. Dá uma fortalecida lá, se inscreva no canal, se der, ative as notificações, que seremos muito gratos. Bom, voltando. Dito isso, e principalmente os números do balanço que eu falei, podemos entender por que a Cielo está, de certa forma, se sobressaindo. Segundo a empresa, o bom resultado foi impulsionado por uma melhora nos fundamentos operacionais. Isso quer dizer que teve economia de custos e despesas por conta dos menores subsídios dados aos clientes
nas vendas das maquininhas. Também tiveram melhorias logísticas que diminuíram as perdas de terminais. Isso se vê nos números. O EBITDA, por exemplo, cresceu 45% em relação ao ano anterior e atingiu R$1 bilhão. E eu não sei se vocês se lembram, mas a Cielo vem de um período crítico, já que foi quebrada a exclusividade entre bandeiras e credenciadoras. E não o suficiente, entraram novas concorrentes digitais que abocanharam bastante participação de mercado. E isso impactou muito o setor como um todo. Hoje, a base de clientes são os ativos mais importantes e estratégicos para a Cielo e, de forma alguma, podem ser ignorados. Mas, além disso, a companhia conta com um respaldo de gigantes, o Bradesco e o Banco do Brasil, que juntos detêm a maior parte das ações da operadora. A questão é que chegar agora na festa, depois que os papéis já tiveram essa pancada, parece não fazer muito sentido. O bom mesmo é comprar na baixa. Só que para o Credit Suisse ainda há espaço para as ações crescerem mais. O banco recomenda a compra do papel mirando num preço-alvo de R$ 7,50. Já o Itaú BBA também recomenda a compra, mas com preço-alvo um pouco mais tímido, R$ 6,50. E aí, vocês já sabiam dessa mega valorização da Cielo neste ano? Vocês têm os papéis da Cielo na carteira? Gostam do setor ou já sofreram muito? Apanharam muito? Conta pra gente, né, Dona? Escreva um comentário. Isso enquanto eu chamo o Giro de Notícias. As ações do Qatar estão em queda mesmo com o país sediando a Copa do Mundo. O Qatar Exchange Index vem ampliando suas perdas e já zerou os ganhos no ano. O motivo é a queda no preço do petróleo, que atingiu seu menor nível desde dezembro. Os protestos contra a política de zero Covid na China contribuiu para isso. E o governo Lula só vai poder trocar o comando da Petrobras em março. Foi o que apontou os analistas do Bradesco BBI e da Ágora Investimentos em relatório. As regras de governança da estatal deverão ser cumpridas, o que leva ao tempo apontado para a troca de presidência da petroleira. As incertezas sobre qual rumo será tomado na companhia têm levado a casas de análises revisarem as recomendações das ações Petro 3 e Petro 4. Um ativo virou sinônimo de proteção em meio à volatilidade dos mercados. O uísque escocês. O preço das garrafas raras aumentou em mais de 1/5 neste ano, assim como o volume vendido. Segundo o Financial Times, o aumento nas vendas em leilão foi impulsionado por garrafas com preços entre 100 e 1.000 libras esterlinas. Esse foi o Giro de Notícias de hoje, esse foi o Cafeína de hoje também. Muito obrigado a você que deixou seu like, seu comentário e principalmente você que clicou no botão de inscrição e agora faz parte deste time Invest News. É muito bom ter você aqui no nosso canal, viu? Obrigado mesmo, pessoal. Bons investimentos e até o próximo programa. Tchau! Valeu, Doni. Até a próxima. Tchau, tchau.